A cultura racional certifica-nos da existência de outras formas de vida além da matéria. O ser humano, por ser um centro astrológico captador das intuições, inspirações, comunicações e pressentimentos, sente a comunicação da natureza em sua mente. Porém, muitos mistérios ainda estão por desvendar. É notório o avanço tecnológico que a ciência alcançou. E com o objetivo de encontrar respostas para o desconhecido, o ser humano está buscando incessantemente contato com mundos superiores. Ou seja, encontrar civilizações mais adiantadas que o planeta Terra. Civilizações estas capazes de responder a todas as incógnitas que o ser pensante nenhum alcançou. A cultura racional, desde 1935, busca preparar a humanidade para o contato com o supermundo, o mundo racional. E tal contato só será possível quando o ser humano atingir a razão através do desenvolvimento do raciocínio. Desenvolvimento este que só será conseguido quando a glândula pineal, célula encontrada no istmo do mesencéfalo, parte central do cérebro, alcança assim sua plenitude máxima. A natureza vem gritando na cabeça de todos os pensadores que a vida não se resume apenas na matéria. Existe a essência da vida, e esta essência é formada e regida por uma energia superior, a energia racional. Atualmente presenciamos, independente dos diversos segmentos religiosos, místicos ou espirituais, que o ser humano sente algo diferente no ar, como se fosse um chamado geral. Chamado este que faz com que todos voltem suas mentes para o alto, para cima, como se as respostas e as soluções para todas as indagações viessem de cima para baixo. Assim, os seres superiores entrariam em contato com a humanidade, ajudando-a nos momentos difíceis, angustiosos, por que passaria. Esse chamado é da própria natureza. Quer assim alertar a todos, indiferentemente a raças, preconceitos e discriminações, que houve uma mudança de fase. Não estamos mais na fase do pensamento. Estamos sim no terceiro milênio, a era racional, a era da racionalização dos povos, quando todos irão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, o mundo racional. E aqueles sensíveis a este chamado mudam de atitudes e modos de interpretar a vida, ou melhor, novas escalas de valores estão surgindo, onde a fraternidade é um dos caminhos escolhidos para atingir o ideal. Assim, muitos buscam no silêncio dos campos, planaltos e matas, desenvolver suas sensibilidades espirituais ou energéticas para estarem aptos a fazerem parte desta nova civilização. Mesmo que queiramos tapar os olhos ou colocarmos uma venda para o além, para o sobrenatural, não mais podemos. A evidência dos fenômenos paranormais já está inserida no nosso dia a dia. Às vezes, num simples clicar da televisão, está lá um recado, um chamado, um toque da existência de outros mundos, de outros seres, de novas formas de vida. Quanto mais não seja, até novelas estão desenvolvendo temas como mediunidade, sobrenatural, continuação da vida após a morte, levitação, contatos de seres invisíveis com o ser humano, premonições para mostrar o futuro através do uso das cartas, búzios, tarô, etc. É importante notarmos estas mudanças, pois até então, falar de assuntos referentes ao sobrenatural e espiritismo era indício de pouca fé, charlatanismo e até heresia. E hoje, o que observamos é a frequência com que estes temas estão em evidência. Ou seja, a natureza puxando a atenção da humanidade para cima, para o alto, sempre avante. Então, o que houve? Não foi uma mudança na natureza?
Por que de uma hora para outra abriu-se tão veementemente estas questões? Por que o interesse pelo sobrenatural está cada vez mais crescente? Realmente algo novo paira no ar. Algo que mexe com o sentimento e a razão humana. E a cultura racional esclarece o que vem a ser estes movimentos, esta mudança. E os seres extraterrenos? Por que a ciência tem buscado incessantes contatos? Quantas experiências mirabolantes para tentar entendê-los? Dizem até possíveis capturas de naves espaciais para estudos tecnológicos. Pois bem, na cultura racional está a exatidão. Ela prova e comprova em minúcias de detalhes o objetivo dos seres espaciais. A missão deles é fazer a propaganda da existência do mundo racional. É o início preparatório para ligar todos ao mundo deles, que é o nosso também. Como é que podemos entender um habitante de um outro mundo diferente e superior? Para haver o contato, os seres terrenos têm que se desenvolver e se preparar para entendê-los. Por isso, aí está a cultura extracósmica e os habitantes do mundo racional. E a forma deles propagarem sua existência é através de materializações, como naves espaciais, OVNIs, luzes de diversos tamanhos e matizes, diferentes e bem diferentes dos chamados verdinhos. Os verdinhos são os tais discos voadores que impressionam e apavoram os seres humanos com os seus efeitos maléficos. Materializam-se como seres de pequeno porte, feios, verdes e até com chifres. Quanto mais não seja, possuem um odor insuportável de enxofre. Estão ligados à energia elétrica e magnética e trabalham para confundir a cabeça do ser humano. Fingem serem do bem. Fingem. Porém, sua vibração é negativa. É da baixa atmosfera. É de energia deformada. Transmitem o medo e não a paz. Sendo assim, é importante ressaltarmos essa existência. Seres invisíveis e inferiores, pertencentes ao campo espiritual eletromagnético entre o Sol e a Terra. Esses seres, por habitarem também o sistema solar, têm a facilidade de influenciar, interferir, direta ou indiretamente na vida terrena, existindo os maus, os aproveitadores e até os espertalhões. Quanto mais não seja, fazem do ser humano joguetes. Verdadeiras aberrações e monstruosidades disseminadas em todo o conteúdo humano, bem como em seu comportamento, comprovam o porquê dessas influências deformadas e inferiores. Transmitem vontades incontroláveis e até perversas. Atormentam a mente de muitos. Desorientam o comportamento de outros. Irradiam sonhos mirabolantes e até diabólicos. Instigam alguns ao uso exacerbado da violência, incentivam em outros o instinto assassino e atitudes de autodestruição, como o suicídio e etc. Enfim, pintam e bordam com a vida dos terrenos. Então está aí uma das principais causas da violência no mundo: a atuação dos seres invisíveis da baixa atmosfera no ser humano, pois não há efeito sem causa. Prova disso é que a violência sempre esteve presente entre os seres humanos, porém nunca fora tão descontrolada e avassaladora como no momento. Assim, dentro dos ensinamentos encontrados na cultura racional, está o porquê dos seres invisíveis que atormentam o sossego da humanidade. Explicando que, na verdade, eles têm que propagar a existência do mundo espiritual e seus habitantes. Mostrar e comprovar a existência de seres no espaço. Ou melhor, confirmar que no espaço existem viventes de todos os tipos, para fazerem tudo sem olharem se é bom ou mal. E através das lapidações feitas por eles, os seres humanos procuram novos rumos para sair do atoleiro que é a vida da matéria. Ou seja,
que o ser humano procure se desencantar das ilusões patenteadas da vida material. Mas tudo isso é apenas uma parte da natureza. Existem outros seres de outras partes superiores que acompanham, controlam e comandam essas engrenagens, pois a natureza engloba tudo isso e muito mais, e está tratando de socorrer a humanidade. A seguir, uma série de abordagens relacionando os ensinamentos racionais com os inúmeros avisos da natureza feitos através de filmes, documentários, etc. Ou seja, a natureza transmitindo na mente dos pensadores as intuições, os avisos, os possíveis contatos que poderão ocorrer entre os seres extraterrenos e a humanidade, ou a relação com outras dimensões. Comprova-se, portanto, a veracidade dos assuntos racionais citados nos livros Universo em Desencanto. Trechos esses ditados pelo mestre Manuel Jacinto Coelho há mais de 65 anos, já prevendo e explicando com minúcias de detalhes a realidade atual. Sexto Sentido. O enredo do filme Sexto Sentido mostra algumas noções sobre a parte espiritual. Dentre elas destacamos o dom da mediunidade através do auxílio da visão, ou seja, médiuns videntes que começam a visualizar outros campos de vidas, outros seres, enxergam as energias que se materializam em forma de pessoas já falecidas, geralmente de parentes. Daí surgem diversas situações que contribuem para a formação de estudos, conceitos, doutrinas e cultos. O Espiritismo, por exemplo, baseia-se nessa realidade. Seguindo assim a lógica espiritualista, o filme desenvolve seu enredo. Traz uma história que revela como funciona o beabá espiritual e contribui para ilustrar as primeiras lições do conhecimento espiritual. Também destaca-se a forte ligação que os viventes, mesmo depois de mortos, têm com o plano físico, ou seja, pessoas que não se dão conta que já deixaram o corpo terreno em virtude da ligação e apego com a vida material. E por isso, permanecem com sua essência ligada à matéria. Denota-se, portanto, uma verdadeira escravidão, uma verdadeira obsessão daqueles que já se transformaram. Porém, não desligam do plano físico por não admitirem que já se extinguiram, morreram. Destacaremos a seguir alguns trechos transmitidos pelo racional superior, explicando a real finalidade do mundo espiritual. Comprovações racionais. Torna-se fundamental esclarecermos que os espíritos são viventes que habitam o vácuo entre a Terra e o Sol, e que nunca saíram disso, sempre em expiações e experiências. O espírito comunica-se com os habitantes do mundo por meio de irradiações, que é aí desse mundo elétrico e magnético. Existem sim espíritos no espaço, que daí são habitantes entre o Sol e a Terra, que para serem bem recebidos pelas pessoas aqui da Terra e atendidos, eles se apresentam como se fossem espíritos de pessoas falecidas para que todos deem atenção, se incorporando nos médiuns como espíritos de parentes conhecidos e desconhecidos e as pessoas aceitando, por julgarem ser aquilo que não são. Sobre a parte que diz respeito ao apego à matéria, o racional superior cita nos livros Universo em Desencanto que a energia, a essência humana, vai para onde estiver ligada. Ligada em cima, sobe, vai para cima. Ligada embaixo, desce, vai para baixo. Continua ligada no chão e descendo cada vez mais para baixo. Quem estiver ligado embaixo, depois que se transformar, continua no chão e desce cada vez mais. Quem estiver ligado em cima, depois que se transformar, sobe. Volta ao seu lugar de origem, no seu verdadeiro lugar de onde saiu.
o mundo racional. Ghost. Esse filme, exibido em meados dos anos 90, conta a história de amor além da vida e mexeu com os sentimentos de muitos. O mundo invisível é mostrado de forma romântica, bem-humorada e dramática. A mensagem é de que a força do amor é capaz de atravessar o limite da vida. Além disso, a história retrata o famoso ditado popular e espiritualista que diz: aqui se faz, aqui se paga. Ou seja, o ser humano pode passar a vida se escondendo atrás de falcatruas com prejuízos e danos a terceiros. Porém, na hora derradeira, a cobrança pela natureza é inevitável. A pessoa vai para o estágio ou paragem que está ligada. Se está com os de cima, sobe. Recebe o auxílio dos seres evoluídos. Se está com os de baixo, desce abismo abaixo, perseguido pelos seres inferiores. Assim, o ser humano deveria levar a vida de forma regrada, o mais possível, com um conforto relativo às necessidades, porque todos, de certa forma, têm contas a serem ajustadas, mais cedo ou mais tarde. Comprovação racional. Para explicar a ilustração acima com os ensinamentos racionais, o racional superior cita nos livros Universo em Desencanto que existe vida após a morte, sim, porque tudo se transforma em corpos de vida em classes inferiores. Nada se perde, tudo se transforma. Porque coisa alguma se acaba. Sai de uma forma corpórea e se transforma em outro corpo com vida diferente. Coisa alguma se extingue de todo e sim, se transforma em vidas diferentes. É a lei da compensação, para que tudo chegue com o tempo no seu verdadeiro e justo lugar. E quanto às dívidas e cobranças sobre o ser humano, a cultura racional diz: é não errar, porque o pagar é certo. Não faças dívidas com a natureza, pois o pagar é certo. Assim, plantar flores para colher flores, porque quem planta espinhos, o que colhe? Espinhos. Quem planta mel, colhe mel. Quem planta fel, colhe fel. Quem planta tormentos, colhe tormentos. Quem bem faz, para si é. Quem mal faz, para si é. Assim, fala a dona de tudo, a natureza. Se tudo existe, é porque existe o dono, porque tudo tem dono. Se existem seres e vidas, é porque existe o dono desses seres e dessas vidas. Então o dono, que é a natureza, quando a insubordinação é demais e o desrespeito passando do limite, entra em ação. E quem abusa sofre as consequências dos seus malfeitos. Passam a criar dívidas monstruosas que depois vão pagar. Sim, quem faz dívidas tem que pagar, porque o mundo não é de seus habitantes. Ninguém fica impune. Possuídos. O enredo do filme Possuídos mostra nitidamente como as forças ocultas exercem influências no ser humano e como também elas atuam. Incorporam e usam os corpos terrenos. Chega às vezes possuir os corpos para seus objetivos ou até mesmo caprichos. Quando isso acontece, torna-se claro as mudanças de atitudes, comportamentos e a falta de controle nas ações daqueles que estão sob a sua influência. É mostrado o domínio dessas forças sobre o homem e a facilidade com que esse domínio se realiza. Tanto assim, que bastava a pessoa possuída encostar em outra, que esta outra pessoa incorporava e passava a fazer o que os seres invisíveis queriam. Isso porque o ser humano inconscientemente servia de joguetes para essas forças. Assim, tudo acontecia e ninguém percebia. Contudo, mesmo em filmes, a natureza já afirma que o mal jamais vencerá, pois o poder do mal encontra resistência nas pessoas do bem, limitando assim seu raio de ação. Portanto,
O enfoque central é mostrar as atuações dos invisíveis e também a viabilidade dessas atuações. Haja visto a correspondência entre a natureza humana e a composição desses seres, corpos de energia elétrica e magnética. Comprovação racional. Na cultura racional, o racional superior em vários livros esclarece-nos as causas e os efeitos da atuação do campo invisível sobre o ser humano. Os viventes aí do universo estão todos sujeitos às influências do povo da baixa atmosfera. E é por isso que no mundo há confusão entre todos, porque o vivente não tem equilíbrio, não pode ter regulagem, influenciado pelos habitantes da baixa atmosfera. Onde existem os bons e os maus, de todos os tipos, para fazerem tudo sem olharem se é bom ou mau. E por isso, o vivente não tem estabilidade, variando de pensamentos e de atitudes constantemente. Advogado do Diabo. Este filme também destaca com muita propriedade as influências dos seres invisíveis sobre o ser humano. Porém, trabalha a questão da interferência das forças malignas de forma bem definida e mais caracterizada. Isto é, sugere a manipulação do homem feita diretamente pelo chefe do mal e aplicada aos grandes poderes da sociedade humana, os ricos e poderosos, as grandes ordens econômicas, os grandes centros de negócios e também as profissões mais usadas. Demonstra o grande poder de manipulação sobre os viventes. Muda, assim, o curso natural dos acontecimentos da vida das pessoas, impondo e determinando a direção de acordo com o interesse planejado pelo mal. No entanto, a mensagem é clara. Toda essa manipulação só torna-se possível quando há aceitação das pessoas, ou seja, quando o livre-arbítrio é usado, ou para o bem, ou para o mal. O próprio ser das trevas, representado no filme, revela isso. E ainda diz: meu pecado predileto é a vaidade. Assim, o teor do filme atinge 2 pontos fundamentais. Primeiro, o mal, o comando maior manipulando e magnetizando o mundo. Segundo, o livre-arbítrio sendo a porta de entrada do mal e tendo como o caminho mais fácil as fraquezas humanas, principalmente a ambição, a vaidade estimuladas pelo poder, luxúria e ostentação. Também para enriquecer o enredo, são mostradas várias pantomimas feitas por essas forças, tais como materializações dos seres invisíveis, a leitura do pensamento dos seres humanos, a presença em vários lugares ao mesmo tempo do ser maligno, o poder de sedução fora do normal, o grande número de adeptos desse comando, etc. E ainda destaca-se uma espécie de lei dessa mecânica invisível, ou seja, aquele que faz um pacto com a energia negativa e depois vem atrair esse pacto, paga com a vida. Comprovações racionais. Nos ensinamentos da cultura racional, o racional superior explica sobre o poder da força do mal, quem a provoca e quais os efeitos. Assim é citado. Então, o magnético se intitulava como dono desse mundo. Pensava que era dono de tudo que existe, que estavam todos sob seu comando, e por isso comandava todos através do pensamento e da imaginação. O mal é de origem magnética, e no magnético está todo o domínio do mal. É o senhor de todos os seres de matéria, senhor de tudo no mundo material. É o imperador de todas as ruínas existentes no mundo. O magnético é o aspirador das vontades, dos gostos, das decisões, das ambições, das ganâncias, da vaidade, de tudo de ruim que aparenta ser bom, mas verdadeiramente não é. É o magnetismo em ação. Quanto à expansão do livre-arbítrio, o racional superior revela: existe o magnético sim, mas o livre-arbítrio é que determina o rumo das atitudes.
Assim, existe razão superior ao chamado livre-arbítrio? Não, porque o livre-arbítrio já é uma razão superior. Com relação às materializações dos seres invisíveis, destacamos: o magnetismo é uma força viva. Por ser viva, se transforma em vidas diferentes, como macacos, como macaquinhos, como pessoas humanas. E por ser uma força poderosa, domina para o mal. Pintam e bordam com seus adeptos, e muitas vezes sem serem adeptos. Se transformam e se apresentam como querem e desejam, na forma que quer. Formas de mongol, satânicas, vampiros, morcegos e muitíssimas formas esquisitas e diabólicas. Formas de monstros, monstrinhos e monstrões. E por ser mal puro, é interpretado como diabolismo. Millennium, seriado. Este filme representa um testemunho de 4 seres invisíveis do campo espiritual, materializados a caráter, contando seu trabalho e influência sobre o ser humano. Mas o mais interessante é o que, analisando os sintomas de suas influências, a ciência não consegue definir o problema. Quase sempre a impossibilidade de esclarecimento leva a julgarem como casos psiquiátricos, deixando o ser humano órfão de afago ou solução, e com um rótulo de louco, uma vez que não conseguem saber o que se passa. Além disso, demonstram a facilidade com que irradiam suas intenções no ser humano, dão até gargalhadas, riem das brincadeirinhas que fazem dos terrenos verdadeiras marionetes. Assim, muitos dramas vividos pelo ser humano, que aparentemente não há respostas, e consequentemente surgem as crises pessoais, as depressões, os dilemas pessoais, que são as interferências e imposições desses seres, causando um vazio e uma ausência de resposta para todo esse engodo. Principalmente porque o ser humano ainda acha que tudo existe somente dentro dele. Ele é quem cria, quem sabe, que é o culpado, e fica sempre inconsciente. Comprovações racionais. Para explicar em detalhes o objetivo dos seres invisíveis, o racional superior também cita: são habitantes aí desse vácuo entre a Terra e o Sol, que se apresentam, se materializam ou se identificam de várias formas e maneiras para provar que o espaço é habitado. Aparecem como demônios de rabos, de chifres e outras maneiras esquisitas. Se materializam de forma de tudo que existe na matéria. Transmitem sonhos bons e sonhos maus, pensamentos perturbadores, medo, desconfianças, pesadelos e etc. Tudo transmissão magnética desses habitantes do espaço, se envolvendo em tudo da vida material, porque são seres de essência magnética, são seres aqui da matéria. Estigmata. Este filme mostra-nos a revolta de um ser invisível que tenta mostrar a verdade a todo custo. Para atingir este objetivo, escolhe uma pessoa sensitiva para ser seu porta-voz aqui na Terra. E para provar a sua existência, começa a marcar e mutilar o corpo humano escolhido com o intuito de dar veracidade e chamar a atenção para seus recados e mensagens. Com isso, assistimos à participação dos invisíveis para descortinar a verdade. Ou seja, o ser invisível, usando o seu porta-voz, procura revelar uma parte do Evangelho ainda desconhecido. Esta revelação é comprovada através de um pergaminho antigo encontrado em 1945, que continha as chamadas máximas secretas escritas por Jesus vivente. E essas máximas diziam: o reino de Deus está dentro de você ou ao seu redor, não em prédios de madeiras e pedras. Corte um pedaço de madeira e lá estarei. Levante uma pedra e me encontrarás.
Essas foram as máximas que Jesus disse enquanto viveu. Quem descobrir o significado dessas palavras, conhecerá a morte. Comprovação racional. Um dos ensinamentos principais da cultura racional é deixar claro que, para sermos atendidos pela força superior, precisamos preponderantemente da persistência na leitura dos livros Universo em Desencanto. Assim, não há templo, nem sinagoga, não há casa de pregações para pregar a imunização racional. Não. Cada qual dentro dos seus lares, ou onde estiverem, receberá todas as graças e orientações do seu mundo de origem. Então, obedecendo ao lema estabelecido pelo autor, todos são atendidos, desde que façam por onde, que é o respeitar e obedecer. Portanto, o núcleo da cultura racional localiza-se no interior de cada ser que abraçou os ensinamentos da cultura racional. ET. Apesar da figura do ET ser apenas uma representação fictícia da realidade, este filme foi marcante no mundo todo. Representou uma possível relação com seres extraterrestres. Porém, com um diferencial altamente significativo, ou seja, a aproximação de um ser humano com outros seres de forma simples, amigável e pacífica, saindo, portanto, daquela interpretação costumeira de que os extraterrenos só viriam aqui na Terra para guerrear, atacar e destruir. É expressado uma relação feita por seres diferentes, mas conduzida pela sensibilidade, pela sinceridade e na pureza de sentimentos, sendo indiferente aos preconceitos e às discriminações que vivenciamos na cultura mundial. As novas gerações representam sempre mudança de mentalidade, renovação, novos costumes, novos entendimentos e maior evolução. E passam a aceitar naturalmente a possibilidade de um contato com seres de outros mundos de forma pacífica, harmônica e engrandecedora. Comprovação do livro. Nos ensinamentos da cultura racional, escrito desde 1935, o autor, já prevendo o que iria ocorrer, esclarece-nos. O futuro será um paraíso racional na Terra, devido à ligação dos dois mundos em um só. O mundo deformado de matéria unido com o mundo racional, com seus habitantes puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. E por ser sem defeitos, são superiores. Assim, como poderia seres superiores não ser pacíficos, harmônicos e evoluídos? Como poderia seres assim apresentar algum tipo de defeito como instinto de destruição, ganância, ambição, vaidade ou outro qualquer tipo de imperfeição que gere maldade ou más consequências? Impossível. A razão é simples. Basta ser perfeito para não haver imperfeição. Agora, com a união dos dois mundos em um só, há a ligação dos seres, o contato dos seres uns com os outros, o contato dos racionais puros, limpos e perfeitos com vocês, que estão aí materializados em matéria fluídica, elétrica e magnética. Então há a união, há o diálogo, há a conversa, há a conferência. Contatos imediatos do terceiro grau. Este filme foi um dos primeiros que abordou realmente a possibilidade de uma comunicação com outras civilizações. A tônica principal foi caracterizar a enorme expectativa acerca de um evento dessa natureza. Assim, foi retratado o receio, o medo e a desconfiança, além das diversas especulações surgidas a fim de explicar o significado desse acontecimento. Evidenciou-se a necessidade de uma preparação sobre o ser humano a fim de deixá-lo em condições de relacionar-se com outras naturezas. Tal preparação feita através de diversos avisos, símbolos, utilização de músicas e operações matemáticas como códigos de facilitar o entendimento.
Todo esse conteúdo de sinais representava linguagens conhecidas e utilizadas pela humanidade, principalmente para a ciência e a filosofia, porque ambas só trabalham com fatos que demonstrem razão e lógica. Tudo isso, movimentos feitos pela natureza, preparando na mente dos pensadores a possibilidade das comunicações espaciais. Comprovação do livro. A fim de comprovar racionalmente a mensagem do filme, encontramos na escrituração racional os esclarecimentos que diz: tudo isso já foi anunciado há muitos séculos, que chegaria ao mundo a conclusão final, mas o final racional. E esse final racional chegou. Aí está em vossas mãos, a cultura racional, a cultura do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Assim, tinha que chegar o dia. Esse dia, como muitos esperavam e aguardavam esse dia. Muitos sabiam que na Terra ia chegar esse dia, esta hora, o maior porvir alcandorado da humanidade, o contato com os seres extraterrenos, o contato racional. Isso são habitantes do mundo racional, anunciando a fase existente na natureza, a fase racional, que aparecem de todos os tamanhos, de todas as formas e de todos os jeitos, de todas as maneiras, se transformando várias vezes e de várias cores, inclusive até como discos voadores, para chamar a atenção da humanidade. E como discos voadores, identificando a existência de um outro mundo, que é o nosso mundo de origem, o mundo racional. E que para saber quem são eles e entrar em contato com eles, é conhecer a cultura deles, a cultura racional, que esta fase da natureza entrou em 1935. Então, todos esses movimentos são movimentos naturais, e por serem naturais, não assombrará ninguém, nem assustará, nem amedrontará ninguém, nem apavorará ninguém. São movimentos naturais. E o que é natural, o comportamento é racional. E o que é racional é com perfeição, amor e abnegação. Energia pura. Este filme lança uma ideia de um ser diferente, a começar por sua geração, oriunda a partir de uma descarga elétrica em contato com a barriga de sua mãe. Esse ser, com características externas iguais ao do ser humano, era bem diferente em sua estrutura psicobiológica e emocional. Sua inteligência era extraordinária. Seu sentimento era movido pela solidariedade. E havia uma espécie de redoma em seu corpo. Parecia ser de uma natureza diferente e superior. A essência do seu corpo, completamente diferente do corpo humano atual. Todas as evidências indicavam ser ligado a uma outra energia, uma energia pura e superior. Além disso, ficou claro a dificuldade de convivência entre esse ser, de uma energia superior, e os outros seres já impregnados com as impurezas do mundo de matéria. E essa dificuldade não partia dele. Essas incompatibilidades levou o representante dessa energia pura a sentir-se impossibilitado de conviver neste mundo. Começa a notar que não pertence a esse mundo deformado. Passa então a procurar o seu lugar verdadeiro. Essa busca leva-o a retornar ao seu lugar de origem, desconhecido no filme. Assim, energia pura também é uma preparação para o que já está acontecendo na natureza, ou seja, uma transformação no corpo humano, de animal racional para aparelho racional. Comprovação do livro. Para comprovar a proposta deste filme, colocaremos uma pergunta feita pelo próprio ser humano e a resposta do racional superior. A natureza está, com a sua evolução, formando um novo ser racional, chamado racional imunizado? Sim. A evolução natural da natureza dos seres, que serão incubados na energia racional, e já nascerão ligados ao mundo racional, conscientes de tudo, pelas transformações de fase natural da natureza. Então se torna tudo natural, de acordo com a fase.
Na fase racional, funciona a energia racional, que vai com a sua evolução, preparando todos naturalmente até tudo e todos serem racionais. Como na fase de monstros, foi preparando todos até passar para a fase de selvagens. Depois, foi preparando todos da fase de selvagens até passar para a fase de civilizado. Na fase de civilizado, preparando todos para passar para a fase racional. Depois de todos preparados dentro da fase racional, passarão todos para o mundo racional naturalmente. A cultura racional é o início da preparação dos primitivos para tomarem conhecimento da mudança da natureza, que mudou de uma fase para outra, da fase de animal para a fase racional. E tem os recuperados da fase, que é o início da entrada da fase. Contato. É um filme que também sugere a evidência de vidas existentes fora do planeta, porém o enredo é de um conteúdo extremamente importante e notório. Enfatiza as diversas reações de vários segmentos existentes no planeta diante de uma situação dessa. Também retrata a posição das autoridades. E isso vale aqui dizer, são fatos verdadeiros do nosso cotidiano. É a forma pela qual estas questões são tratadas pelos governos e políticos. Nunca fornecem informações, sempre negam as evidências e os relatos, e principalmente julgam-se os únicos capazes de se envolverem, compreender e encontrar soluções para esse ponto. Cabe-nos ainda relatar o enfoque que é dado sobre Deus. Ciência e religião discutem acerca dessa existência. Enquanto um defende e é convicto da existência de Deus, outro nega esta existência, mas admite a possibilidade de outras civilizações. Ainda assim, o filme revela-nos uma surpresa: o desenho de um ser extraterrestre na figura de um ser humano, com um detalhe surpreendente. Faz uma saudação com a mão direita erguida na altura da cabeça, mostrando a palma da mão. Este é o verdadeiro cumprimento dos extraterrenos, habitantes do mundo racional. Significa, portanto, que quanto mais o tempo passa, mais claras são as evidências e as conclusões da veracidade racional mostrada de há muito nos livros Universo em Desencanto. Ou seja, a natureza está passo a passo ligando os mundos, o mundo de matéria com o mundo superior. Passo a passo, se expressando com clareza e riqueza de detalhes, além de rapidamente estar preparando a humanidade para esse encontro. E um dos principais recados transmitidos foi: os terrenos não estão sós no universo. Existem outros mundos com seus habitantes. E ainda deixou-nos como reflexão a indagação: se nós estivéssemos sós no universo, pelo tamanho dele, não seria um grande desperdício de espaço? Comprovação racional. Para a comprovação do enredo do filme, com os conhecimentos racionais, destacaremos 2 pontos essenciais: os conflitos sociais e o contato em si. Sobre os conflitos sociais, por não conhecerem o verdadeiro Deus, é que cada povo criou e inventou o seu arquiteto e suas histórias imaginárias, porque quando aqui todos nasceram, já encontraram o mundo feito. Foram histórias, contos, lendas, mistérios, enigmas, fenômenos dos personagens estrangeiros, que cada qual é de uma nação. Porque cada nação criou e inventou o seu personagem, para ver que cada povo criou o seu Deus, a sua religião, a sua Bíblia, as suas histórias para uma boa catequese. E é por isso que sempre existiram os conflitos, as guerras religiosas, querendo um ser melhor do que outro. E tudo isso feito pelo pensamento, que é a causa da discórdia da humanidade, pois todos pensam diferentes uns dos outros. Quanto ao contato com seres espaciais, citamos: que beleza, que riqueza, que grandeza, que coisa angelical nunca vista, todos terem esse contato. Hoje, a união dos 2 mundos, a confraternização racional e a união de todos os seres e de tudo,
Não há coisa mais linda do que essa. A harmonia racional, a harmonização racional, a harmonização universal, a união dos dois mundos, a união dos habitantes, a união dos vossos irmãos que são os habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, chegando perto de vocês, e vocês chegando perto deles, conversando, dialogando, fazendo conferências. É tão lindo ser orientado. Agora veem seus irmãos, ter contato com eles, dialogar com eles, conversar com vocês, para levar vocês para o nosso verdadeiro mundo. E assim, o diálogo vai sempre ser muito bom, muito belo, muito lindo. Vai ser um diálogo de chorar de alegria e de emoção. Agora, seus irmãos vêm em socorro de vocês. É preciso que vocês cooperem em benefício de vocês mesmos. Não percam mais tempo. É ler e reler, pois no reler estão caminhando para junto deles. Conclusão. Assim, diante de todo esse levantamento apresentado, certificamos do quê? Da existência de outras formas de vida além da matéria. No plano invisível, habitantes inferiores com o objetivo de lapidar o ser humano até o encontro com a meta final, a fase racional, além de divulgar a existência de seres no espaço. Astrais superiores, habitantes evoluídos, donos da fase racional, que têm missão de socorrer e auxiliar a humanidade. Então, esses avisos da natureza, transmitido através dos filmes, comprova que o ser humano está sendo preparado para uma nova era. A era onde todos estarão ligados ao seu verdadeiro natural. A era do contato com seres espaciais. Seres estes que estão trabalhando para a restauração da paz entre todos universalmente. Então, os habitantes do mundo racional em evolução no espaço, para chamar a atenção de todos, despertar a atenção de todos para a fase da natureza que está em vigor, a fase racional. Portanto, tudo justifica o teor racional contido na essência de cada filme, demonstrando que não devemos ser contra nada nem contra ninguém, pois tudo na natureza há uma razão de ser, há uma causa para cada efeito. E nessa nova fase, a fase racional, a natureza trabalha com as 3 energias para a sua evolução. A energia magnética para lapidar, a energia elétrica para preparar e a energia racional para recuperar. Sendo assim, mesmo que os filmes apresentem partes ligadas somente às coisas da matéria, também transmitem essências que vão de encontro com a divulgação da nova fase que está regendo no universo. A fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional. E a cultura racional é a continuação de todo o conhecimento adquirido pelos seres humanos aqui na Terra, com o objetivo de ligar todos ao mundo de origem, o mundo puro, limpo e perfeito, de onde viemos e para onde vamos, o mundo racional.